Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Dentro da nossa festividade, o tema que nós somos convidados a refletir hoje é sinodalidade, o caminhar do povo de Deus. E a palavra de Deus hoje nos permite de refletir sobre este caminho, sobretudo o Evangelho, que nos coloca então o caminho que Jesus toma a Jerusalém, e neste caminho tantas situações de seguimento de homens, pessoas que querem seguir a pessoa de Jesus. O caminho de unidade, o caminho de comunhão ou o caminho de sinodalidade
primeiramente, é entender que este caminho é uma decisão, é uma consequência, melhor dizendo, de todos aqueles que se colocam no caminho de Cristo, de todos aqueles que se colocam a seguir a pessoa de Jesus, de todos nós que fizemos a opção de sermos discípulos de Jesus, de seguir os seus passos. A comunhão, a unidade é fruto deste segmento. A comunhão, a unidade é fruto de colocar dia a dia os nossos passos nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este caminhar precisa sempre ser avaliado, precisa sempre ser repensado por todos nós, precisa sempre ser refletido cada passo, a cada dia que nós nos colocamos a seguir o Senhor, porque é todo um processo o caminho, é uma vida. Seguir Jesus é a descrição da nossa vida cristã. Seguir Jesus é a descrição da nossa existência como cristãos. Então, é um processo, não é só um momento pontual e particular, mas é um todo da nossa vida. É um todo que deve abranger e alcançar a nossa maneira de viver. Nós não podemos particularizar algo que é do caminhar com Jesus, do seguir a Jesus, somente como um ponto, como um momento, mas o todo da nossa vida como cristãos, como igreja. Então, um processo contínuo e permanente, o seguimento à pessoa de Jesus e aprender todos os frutos deste seguimento. Primeira coisa deste caminho que o Evangelho nos coloca, que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Nesta firme decisão que Jesus toma, o caminho é graça. O caminho, quem tem a iniciativa é Ele. Quem abre o caminho, quem faz o caminho e quem é o próprio caminho é o Cristo. Nós não podemos cair na ilusão de que nós estamos abrindo caminhos, nós que estamos abrindo iniciativa, nós que fazemos iniciativa para o caminho da igreja, para a vida cristã. É Ele que toma a frente, é Ele que sempre está possibilitando com a sua graça o nosso caminhar. Então nós não podemos nos arrogar que estamos abrindo caminhos ou tomando iniciativa para este caminho. Estamos tomando iniciativa de colocar cada dia mais os nossos passos nos passos daquele que já abriu o caminho, que já é o próprio caminho. E que por ser o caminho, por ter aberto este caminho, a graça dele sustenta o nosso caminhar, a graça dele nos possibilita então de caminhar, a graça dele, juntamente com a condução do Espírito Santo, nos permite então de ver aquilo que é sempre novo em Cristo, para abraçar em nossas vidas. Este caminho para Jerusalém, relacionando com o caminho de unidade, com o caminho de comunhão, nós sabemos que em Jerusalém é onde vai se acontecer o ápice de toda a missão de Jesus, a plenitude de Jesus, onde ele realiza a Páscoa, a sua paixão, morte e ressurreição. E é justamente um caminho que tem a cruz, porque não podemos falar de unidade, não podemos falar de caminho sinodal, se nós não passamos por aquele momento em que reconciliou tudo e todos, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, pelo sangue da sua cruz, todos fomos reconciliados. Houve a reconciliação entre céu e terra, ou seja, unidade. Pelo sangue derramado na cruz, Cristo nos alcançou unidade. Pela cruz, derrubou todos os muros, cessou todas as divisões, cessou todas as discórdias pela cruz. Então, o caminho de unidade, o caminho de comunhão, nós devemos então passar pela cruz de Cristo, porque aí há verdadeira reconciliação. Aí há verdadeira unidade entre céu e terra e entre a humanidade e Deus. Não há, fora da cruz não há verdadeira unidade. Fora da cruz não há como possibilitar quebrar barreiras, quebrar divisões, reconciliar e exterminar a discórdia. A cruz assume toda a humanidade em Deus. Então o caminho é o caminho da cruz de Cristo.
para formar unidade, para viver comunhão, para viver reconciliação. Por isso, então, a firme decisão é de Jesus, a iniciativa é dele, ele realiza, ele tem a plenitude, e nós, então, como discípulos daqui, seguimos os seus passos. Tomamos a decisão de abraçar este caminho, tomamos a decisão de seguir este caminho, tomamos a decisão de fazer o caminho de Cristo. Dentro deste processo de caminhar, então acontece uma primeira situação. Jesus não é acolhido num povoado dos samaritanos, porque, como nós sabemos, samaritanos e os judeus tinham uma grande rivalidade. Os samaritanos eram considerados pagãos, um povo impuro, e os judeus os donos da religião puro, os donos da lei pura, os donos de tudo aquele conhecimento puro da religião. E havia então uma grande rivalidade. E os samaritanos não acolhem Jesus no seu passar, no seu caminhar. E aí vem a atitude de dois discípulos, Tiago e João, que dizem: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus se volta aos discípulos e os repreende. O caminho de Cristo não cabe tais atitudes. Caminhar com Cristo não cabe essa atitude. Caminhar numa unidade, por uma comunhão, não cabe essa atitude de exterminar quem pensa diferente, ou quem não acolhe as nossas ideias, ou quem não acolhe ainda a nossa fé, ou quem ainda não acredita em nossos valores, ou quem ainda desrespeita, ou quem ainda é ingrato, ou quem é indiferente. Não é exterminando que vamos gerar comunhão, ou gerar unidade, ou gerar justamente sinodalidade, ou muito menos não é exterminando que vamos dar testemunho de Cristo em nosso mundo. Se nós caminhamos na intenção, como Tiago e João, de exterminar fogo do céu para destruir todos aqueles que não acolhem, que não concordam, que opinam diferente, que não acreditam do mesmo jeito, que não têm os mesmos valores, nós não estamos sendo influenciados de maneira alguma por Cristo. Podemos estar sendo influenciados por qualquer outra coisa, por qualquer outro espírito, menos o Espírito de Cristo. Porque caminhar com Cristo e caminhar nesta unidade, nessa comunhão, nessa sinodalidade, é preciso misericórdia, é preciso compreensão, é preciso compaixão, é preciso também suportar as limitações e fragilidades uns dos outros. Não é na cultura do extermínio e da diferença que vamos chegar a uma unidade. Pelo contrário, como Jesus fez, não acolheram, tudo bem, seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho, porque aqueles que não acreditam, aqueles que pensam diferente, aqueles que não ainda acolheram os mesmos valores ou a mesma fé, são também filhos e filhas de Deus, e também foram reconciliados na cruz. Mesmo não tomando consciência, mesmo não sabendo, mesmo sendo indiferente, também na cruz o sangue derramado foi por eles. E nosso caminhar, então, deve ser, mesmo que nós não concordamos, mesmo que nós não queremos, é claro, não concordamos com os mesmos valores, com as mesmas crenças, mas o respeito, a compaixão, a compreensão, o agir com misericórdia, isso gera comunhão, isso gera unidade, isso dá testemunho que somos seguidores de Jesus. E o mesmo, não somente pensando fora, mas também pensando entre nós como igreja. Muitas vezes a cultura nossa, a nossa atitude é: bom, não concorda, vamos eliminar, vamos deixar de lado. Não pensa como nós, no mesmo grupo ou na mesma comunidade, vamos deixar de lado. Vamos tratar com indiferença, vamos tirar. Vamos fazer aquele joguinho ali para tirar fulano, para colocar ciclano porque concorda, porque pensa do mesmo jeito. Isso não é unidade. É jogo de interesses para que a unidade seja somente por interesse de uns ou outros, de poucos. Agir com misericórdia, com compreensão, com compaixão diante das limitações e fragilidades e diferenças uns dos outros. É a primeira situação dentro deste caminho. Depois aparece a segunda situação, alguém que aparece então todo entusiasmado: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E a resposta de Jesus: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.
A resposta de Jesus nos faz refletir que para caminhar com Ele, precisamos de despojamento, desapego dos nossos egos, desapego dos nossos apegos às nossas falsas seguranças. É preciso despojar-se, é preciso apresentar-se no caminho do Senhor de maneira simples, humilde, como o valor evangélico, pobreza. Não é a pobreza material essa que nós devemos lutar, trabalhar, ajudar para aliviar e terminar, mas a pobreza como valor evangélico, desapegado, desapropriado, desarmado. Apresentar-se ao Senhor e confiar na sua graça, confiar nele. O caminho a Jesus, o caminho de Jesus é dentro dessa simplicidade, dentro desse desapego. E a mesma coisa o caminho de unidade, um caminho para a comunhão. Se nós nos apegamos muito ao nosso ego, e nós temos essa tendência muito forte, falando de maneira geral, nós temos uma tendência muito forte a apego ao nosso ego. Como é que vamos entender um nós, se eu só entendo eu? Como é que nós vamos entrar numa relação eu, tu e nós, se eu só penso eu e eu? Como é que vamos fazer um caminho de unidade, de comunhão, de sinodalidade, se eu sou apegado àquilo que é o meu serviço? Eu sirvo a igreja, mas esse serviço é meu, esse horário é meu, esse grupo é meu, essa liturgia é minha, esse dia da semana é meu. Foi eu que fiz, eu mereço ser reconhecido, eu mereço uma placa, eu mereço ser reconhecido. Enfim, a gente tem tantos apegos dentro da nossa igreja, e como é que nós vamos caminhar em comunhão, em unidade, se cada um está tomando posse daquilo que não é seu, que é de Deus, a própria igreja? Como é que nós vamos crescer numa comunhão, numa unidade, se cada um defende o seu próprio grupinho? É meu, eu sou aqui o que mando, eu sou o coordenador aqui, é meu, é minha. E nós não queremos partilhar porque é meu. Então qualquer proposta, qualquer trabalho em conjunto, em comunhão, parece que é uma ameaça, porque o grupo é meu, a pastoral é minha, o movimento é meu, o grupo é meu, é eu que coordeno, é eu que mando. A liturgia, a equipe de liturgia é minha, esse dia é meu. E aí qualquer iniciativa, a gente logo se sente ofendido, se sente ferido, porque os nossos apegos, a nossa vaidade, ao nosso ego. E seguir Jesus, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, servir com liberdade, servir com despojamento, servir com desapego. E por que nós nos apegamos tanto? Essa tendência do nosso ego, por que nós nos aferramos tantas coisinhas pequenas e que atrapalham a unidade da caminhada de uma igreja, de uma comunidade? Porque nos sentimos donos, porque não estamos sendo pobres evangelicamente diante de Deus. Não, eu vou te servir, mas eu tenho que garantir as minhas posses, eu tenho que garantir a minha segurança, eu tenho que garantir aquilo que eu me sinto dono. Estamos esquecendo de que na igreja não se trata de donos, se trata de servos e servas, se trata de irmãos e irmãs, porque filhos e filhas de Deus, este caminho de sinodalidade, Deus queira que seja também para nós um caminho de conversão para entender que somos irmãos e irmãs e que nós estamos a serviço uns dos outros. Como São Paulo hoje na carta aos Gálatas vai dizer de maneira bem forte, né? Na liberdade, foi na liberdade que Cristo nos chamou, foi para a liberdade que Ele nos libertou, mas que não seja pretexto para sermos servidores da carne. Esses servidores da carne são servidores do nosso egoísmo. Mas Ele diz, pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Por quê? E depois Ele vai dizer mais adiante, se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, todos serão consumidos uns pelos outros. São Paulo está falando para uma comunidade. E aí a gente deve pensar, será que isso acabou? Será que esse tipo de comportamento em uma comunidade já não existe mais? Devorar e morder uns aos outros.
Será que não acontece isso, nosso morder e devorar uns aos outros, dentro de uma comunidade, quando não abrimos espaço para aquele que chega, quando nós criamos intrigas, discórdias, divisões, quando a nossa língua, em vez de louvar, bendizer, é usada como instrumento de fuxico, de intriga, para denegrir a imagem do outro, para expulsar o outro, para tirar o outro, para sujar a dignidade do outro, para que eu possa então tomar mais posse de mais coisas, para que eu possa ser bem visto diante das autoridades eclesiásticas, para que eu possa ser bem visto diante da paróquia. Então eu estou devorando, articulando para devorar, derrubar, morder, exterminar aqueles que ameaçam o meu poder, aqueles que ameaçam a minha posse dentro da minha paróquia, ou dentro da minha comunidade, dentro do meu grupo, devorando-se uns aos outros, desapegados para servir na caridade e liberdade, desapegados para poder fazer o nosso serviço e ponto. Mais do que isso, já não é mais de Deus, já é nosso servir a nossa carne, nosso egoísmo. Servir e ponto. Obrigado, Senhor, porque me concedeu a graça de servir, ponto. Como Jesus vai dizer, no Evangelho de Lucas, somos servos inúteis, fazemos aquilo que devemos fazer, ponto. Mais do que isso, não vem mais de Deus. Não é amor à igreja, não é amor a Jesus Cristo, é amor a mim mesmo, e que eu uso como amor à igreja, eu uso como amor a Jesus Cristo, mas é amor ao meu ego. Escravos uns dos outros pela caridade, ou seja, servos uns dos outros pela caridade. A terceira situação, Jesus chama, segue-me. E aí a pessoa responde, deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. A resposta de Jesus não é para dizer que ele é contra essa atitude religiosa e devota de rezar pelos nossos fiéis, de enterrar, é claro, é um ato até de misericórdia, enterrar as pessoas, os falecidos. Mas a resposta de Jesus deve ser entendida de outra maneira. Quem se coloca a caminho dele, a caminhar com ele, a segui-lo, é preciso então fazer morrer aquilo que impede da vida dele transparecer em nós. Caminhar com Jesus, caminhar na comunhão, caminhar na unidade, para a unidade, é todos os dias fazer morrer aquilo que tem me impedido de entrar em comunhão com Cristo, com o meu irmão e irmã, aquilo que tem me impedido de viver este caminho de unidade, aquilo que tem me pedido de que realmente o Cristo transpareça em mim, que a vida dele seja o meu viver. Porque, meus irmãos e irmãs, se nós cada dia nos comprometemos em fazer com que a vida de Cristo ela possa ser o nosso viver, ela possa transparecer em nosso serviço, em nosso ser, não vamos precisar nem mais falar de sinodalidade, porque vai ser consequência natural. Uma vida em Cristo é uma vida em comunhão. Se nós fazemos morrer a cada dia aquilo que impede e queremos fazer como São João Batista, é importante que eu diminua e ele cresça. Se Cristo cada vez mais cresce em nós, a comunhão acontece. Porque o Cristo crescer em nós vamos ter os mesmos sentimentos dele, os sentimentos de Cristo. Servo, humilde, manso e humilde de coração, como ele diz, aprendei de mim. Se nós cada dia fazemos a vida dele transparecer em nós, vamos ter mais laços de união, mais laços de fraternidade, porque, repito, é os sentimentos dele que vai nos guiar. Então é preciso todos os dias a gente estar nesse fazer morrer o nosso ego tão inflado, tão orgulhoso, tão vaidoso, tão egoísta. Fazer morrer os nossos sentimentos, às vezes, as tendências que nós temos, né, de posse, como eu já disse, de ambição que não leva a nada, de cobiça. Fazer morrer para viver os sentimentos de Cristo. Se nós não levamos o Cristo, nosso Senhor, como vida, como uma vida que deve ser a nossa vida, nenhuma dinâmica, nada vai conseguir fazer mudar, se nós não temos um encontro com a vida de Cristo e assimilar a vida de Cristo em nós a cada dia, cada dia, cada dia. Não vai ser uma dinâmica ou outra que vai mudar. É o Cristo, é a vida dele que nos transforma.
É a experiência da vida dele que nos muda. E por isso então fazer morrer o que não condiz, o que não combina com o Evangelho, com a pessoa dele, com a vida dele. Por último, a última situação, outra pessoa aparece: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus então responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Mais uma vez, a resposta de Jesus não deve ser entendida como desprezo à família. Pelo contrário, honrar a família até mandamento. Não precisamos desprezar a nossa família para servir ao Senhor. Não significa tratar mal a nossa família para entrar na missão ou na comunhão com o Senhor. Mas entender novamente a resposta: quem olha para trás. Olhar para trás é voltar-se para si mesmo. De novo, olhar para si mesmo. Olhar para a sua própria vontade, olhar para o seu próprio querer. Bom, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu considerar aqui aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais confortável para mim, aquilo que é mais agradável para mim dentro da igreja, dentro do Evangelho, aquilo que combina mais comigo, aquilo que não vai me incomodar, aquilo que não vai me chatear, palavras bonitinhas e confortáveis que vão me agradar, aí então eu vou te seguir. Deixa eu voltar para trás e considerar o que combina, o que é mais confortável, o que é mais macio, o que é mais suave. Isso não é caminhar com Cristo e muito menos vai gerar unidade ou comunhão, porque esse voltar para trás é sempre voltar para os nossos próprios interesses, voltar para aquilo que é a minha vontade, voltar para aquilo que é o meu interesse, para aquilo que me agrada. E se me agrada, e se é do meu interesse, eu vou. Se não é do meu agrado, se não é do meu interesse, eu não vou. Cadê a unidade? Foi-se comunhão, foi-se Cristo. Se nós estamos na igreja, se nós buscamos a igreja por nossos próprios interesses, concentrados em nossas segundas intenções, ou por algo que nos conforte no sentido assim, que não me incomode, que não me tire do lugar, que não me inquiete, que não me provoque uma mudança, não vai haver comunhão, não vai haver unidade, não vai haver, claro, o caminho com Cristo, mas um caminho só voltado para si. E quando alguém não segue, não obedece aquilo que eu quero, aquilo que é o meu interesse, aquilo que é a vontade, vou sair. Porque não me escutaram, porque não obedeceram, porque não me seguiram, porque não me aceitaram. Vou procurar um lugar onde os meus interesses sejam realizados, aonde a minha vontade seja realizada. E aí a gente fica pulando de igreja em igreja, de grupo em grupo, até encontrar aonde atenda os meus interesses e a minha vontade. Mas nunca forma unidade, nunca forma comunhão e, repito, nunca caminha com Cristo assim. Nós devemos estar disponíveis, olhando para frente, para Ele, e estando disponível a deixar-se conduzir por Ele, a deixar-se ser ensinado por Ele. Olhando para frente significa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para Ele nos ensinar, mesmo que essa palavra às vezes nos provoca, mesmo que essa palavra às vezes nos inquieta, mesmo que essa palavra às vezes nos machuca, porque nos faz enxergar os nossos defeitos, os nossos pecados que muitas vezes nós queremos encobrir, ou as nossas hipocrisias, mas é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para a nossa plenitude de vida. Então o olhar fixo para Ele, para aprender, estar com o coração aberto para acolher aquilo que o Senhor vai colocando em nossas vidas, como aprendizado, como amadurecimento, olhar para frente para acolher os irmãos e irmãs também que sempre estão ao nosso encontro. E se nós estamos com o coração aberto, disponíveis, sem preconceito, sem prejuízo, sem segundas intenções, a comunhão vai sendo gerada, a unidade vai sendo formada e o Cristo testemunhado. Por fim, meus irmãos e irmãs, este caminhar do povo de Deus para a comunhão, para a unidade, para a sinodalidade, como podemos dizer, preferimos dizer, é caminhar com Cristo, é caminhar seguindo a Jesus, é pautar a nossa vida dia após dia nos passos de Jesus. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, possa nos ajudar, interceder toda a nossa comunidade paroquial e a cada um de nós, a todos os dias, renovar o nosso compromisso, a nossa decisão
de caminhar com Cristo, por Cristo e em Cristo. E se caminhamos com Ele, por Ele e nele, a comunhão acontece, a unidade acontece e tudo vai caminhando, cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.